bem? Então, terceira questão. Vou colocar aqui. Opa. Vamos ampliar um pouquinho. E já aproveito para comentar uma coisa com vocês. Vocês estão vendo que o texto é gigante, né? Bom, a recomendação que eu dou para todos é a seguinte. Não fique preocupado em ficar lendo muita coisa, por exemplo, na prova do Enem, tá? A recomendação que eu sempre deixo para os alunos é a seguinte, vá direto para o que interessa, que é o quê? A pergunta. Então, nesse caso, olha só, dada a fórmula molecular simplificada do fluxo-serrateno, é essa aqui, indique sua fórmula molecular. Então, não precisa ler toda essa história do início, eu vou direto ao que me interessa, que é determinar a fórmula molecular. Então, como é que eu faço isso? Recomendo fazer a numeração. Então, aqui, ó, esse é o carbono 1, aqui é o 2, aqui é o 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, é C8. Quantos hidrogênios tem aqui? Bom, aí é o seguinte. Tem uma maneira mais rápida de você achar os hidrogênios quando o composto só tiver carbono e hidrogênio, que é essa aqui, ó. Tem uma fórmula que diz que todo composto que só tem carbono e hidrogênio, uma fórmula geral, ela pode ser escrita como CnH2n mais 2, certo? Isso aqui é uma fórmula que dá a quantidade de hidrogênios para um certo número de carbonos. Por exemplo, se eu tivesse dois carbonos, C2, quantos hidrogênios eu tenho? O N, nesse caso, vai ser o 2. Então, 2 vezes N, 4, mais 2, 6. Então, seria C2H6, porque é 2 vezes 2 mais 2. Então, C2H6, certo? Se fosse com 1000 carbonos, já pensou ter que contar hidrogênio numa estrutura com 1000 carbonos? Não precisa, ó. É 2 vezes 1000 mais 2. Então, C1000, H2002. Garanto para vocês que tem 2002 hidrogênios numa estrutura com 1000 carbonos. Porém, quando houver ligação dupla, a gente faz o seguinte, observação, tá? Observação. Cada dupla retira 2 hidrogênios. Então, o que é que acontece? Vocês estão vendo que no composto fluxo-serrateno você tem uma ligação dupla, duas ligações aqui, três, né? Você tem 3 ligações duplas. Se cada dupla tira 2 hidrogênios, ao colocar 3 ligações duplas, eu vou remover 6 hidrogênios. Então, nesse caso, o meu composto ele tem 8 carbonos. Eu vou colocar ó, C8, 2 vezes 8 mais 2. Porém, como aqui tem 1, 2, 3 né, ligações duplas, eu vou ter que tirar para cada uma delas 2 hidrogênios. Dá um total de 6. Então, aqui, menos 6. Se eu faço aqui essa continha, a fórmula molecular do fluxo-serrateno é C8H. 2 vezes 8, 16. 16 mais 2, 18. 18 menos 6 dá 12. Então, é C8H12. Será que é isso mesmo? Então, tem outra maneira de fazer, que é aquela em que você conta de um por um, tá? Ou seja, ó, carbono 1 aqui está fazendo uma dupla. Já fez 2 ligações. Com mais um aqui, 3. Com mais um aqui, 4. O carbono 2 tem uma dupla e uma simples. Está fazendo 3 ligações. Para 4, só precisa de mais uma. O carbono 3, ele está fazendo uma dupla, uma simples, tem 3 ligações em volta dele. Para 4, só falta mais uma. A mesma coisa aqui no carbono 4, a mesma coisa no carbono 5, no carbono 6. O 7, ele só está fazendo uma para a esquerda e uma para a direita. Então, faz duas. Com mais esse aqui, 3, com mais esse aqui, 4. E o oitavo carbono, para fechar as 4, tem que ter 3 hidrogênios. Então, tá aí. Se eu contar tudo direitinho, é para dar 12 hidrogênios. Então, vamos ver. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, de fato, é C8H12. Você pode contar de um por um, mas você também pode usar a fórmula geral. Lembrando que, para cada dupla, você tira 2 hidrogênios. Ok? Eu vou completar essa observação dizendo o seguinte, que para cada ligação tripla, você retira
4 hidrogênios. Né? Se fosse uma ligação tripla, você tinha que tirar 4. Se é ligação dupla, você tira 2 e assim sucessivamente. Ok? Então, tá aqui, gente. Ó. C8H12, resposta da terceira questão. Letra E, C10H12O2, tá? Da segunda. E a primeira questão, tá aqui ó, as estruturas completinhas como tem que ser. Tá bom? Então, corrigida aí a tarefa de casa. Aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre classificação de cadeias carbônicas. Então, é bem rápido, bem simples. Ao final da aula vai ter a tarefa de casa número 2, que eu vou postar no grupo, tá bom? Aí o que é que você vai Professor, fazer? pode só mostrar a 3 de novo, por favor? Certo, Passando. ok, perfeito. Ok? Aí, na tarefa de casa 2, vocês vão proceder da mesma forma. Os alunos estão me perguntando, professor, é para entregar até quando? Eu não coloco prazo de entrega de atividade, tá certo? Por quê? Porque vocês não são mais crianças. Então, acha que é para fazer? Faça. Você acha que não precisa? Então não faça. É simples assim, tá bom? Eu não vou ficar cobrando, oh, cadê a tarefa? Não. Eu ainda faço o seguinte, eu coloco no grupo quem entregou. Por quê? Porque é uma forma de prestigiar as pessoas que estão correndo atrás, que estão se esforçando. Eu coloco no pedestal mesmo, tá certo? Boto lá no pódio, porque eu acho que tem que ser assim. Quem trabalha merece reconhecimento. Quem não faz nada, eu não vou criticar, mas também eu não vou exaltar, certo? É, não dá para responder as mensagens que vocês mandam imediatamente, muitas vezes, mas assim, sempre que eu posso, eu estou ali fazendo um acompanhamento, tá bom? Eu não dou a resposta das questões, tá? Eu digo assim, ó, assista esse vídeo aqui, ou então tente dessa forma, sempre buscando fazer com que você bote a cabecinha para pensar, tá certo? Porque no final das contas, quando chegar o grande dia, eu não vou estar lá com vocês, você vai ter que se virar sozinho, tá bom? Como tudo na vida. É, deixa eu ver aqui, mais uma coisa para falar. Eu vou me lembrar daqui a pouco. Eu posso tirar? Pode. Beleza. Então, vamos para o conteúdo da aula de hoje, que é relacionado a uma coisa chamada de classificação das cadeias carbônicas. Eu sempre recomendo você que está assistindo pelo celular colocar um caderno do lado e fazer do jeito que eu estou fazendo aqui, ó, escrever, tá certo, pessoal? Quando você escreve, é mais difícil esquecer as informações. Então, é muito importante não ficar só assistindo a aula, porque você não aprende só olhando. Para não dizer que você não aprende só olhando, dizem os especialistas que olhando alguém é 5% de aprendizado. Se você escrever, é 70%. E se você ensinar para outra pessoa, é 95%. Então, depois dessa aula, se você sentir segurança, explique para uma pessoa que não está entendendo. Garanto para você. Você vai aprender de um jeito que você nunca imaginou aprender na sua vida. O que quer que seja, tá? Bom, classificação das cadeias carbônicas. O que é isso? Vocês viram que nas estruturas da tarefa da aula passada tem muita molécula que ela apresenta, né, um desenho bem peculiar, ok? Por conta disso, a gente vai organizar essas estruturas segundo o formato que elas vão apresentar, tá certo? Então, eu nem expliquei nada para você ainda. Vou fazer aqui uma pergunta, você pode responder no chat ou você pode responder no microfone, que é a seguinte. Se eu perguntasse assim, gente, qual dessas duas estruturas, a da esquerda, né, a primeira, ou a da direita, na sua opinião, é uma cadeia fechada? A da direita, né? Pronto. Por que, que a da direita é fechada? Aí, vamos lá. Professor, porque ela não está aberta. Vixe, Maria, muita ignorância, né? Não, pessoal, mas é isso mesmo, não tem ponto de correr, não, tá? Agora, se você quiser uma explicação mais bonitinha, mais técnica, a gente fala assim, ó. Uma cadeia fechada é aquela que não tem extremidades livres, tá? Uma ponta está emendada com a outra. Agora, quando você tem uma cadeia aberta, essa extremidade esquerda não está ligada com a extremidade direita e nem com a de baixo. Um exemplo. Elas estão livres. Isso é uma cadeia aberta, tá? Mas na sua cabecinha você pensa,
Fechada porque não está aberta. Aberta porque não está fechada. Só não pode escrever isso numa prova, tá? Isso aí você não pode fazer. Mas é tranquilo. Se você reconhece, já estamos meio caminho andado na conversa, tá bom? Muita coisa aqui, o mais importante não é saber escrever e dizer o que é não. É você bater o olho e entender quando é que pode ser uma coisa, quando é que não pode ser uma determinada estrutura, tá bom? E aí, gente, as cadeias carbônicas, elas podem ser, portanto, abertas e podem ser também fechadas, como vocês estão vendo aqui, tá certo? É bem simples, não tem muito o que comentar com relação a isso, ok? Professor, para que serve eu saber que uma cadeia é aberta ou que uma cadeia é fechada? Para absolutamente nada, não tem importância nenhuma você saber quando é que é uma coisa e quando é que é outra, não, tá? Olha, então por que eu estou estudando isso? Vamos lá. Não é importante você saber dizer, mas é importante você saber reconhecer, porque algumas substâncias, dependendo dela ser aberta ou dela ser fechada, ela tem algumas características que vão fazer diferença num futuro próximo, tá? Sendo assim, eu recomendo que essa base, né, ela não seja negligenciada. Vocês tenham cuidado, porque vai chegar uma hora que isso vai fazer diferença. Por enquanto, não. Por enquanto, é a matéria pela matéria, ok? Além das cadeias serem abertas ou delas serem fechadas, o que a gente pode falar ainda com as cadeias carbônicas no que tange a sua classificação? É o seguinte: as cadeias carbônicas, elas também podem ser saturadas e elas podem ser do tipo insaturadas. Quando é que uma cadeia carbônica é do tipo saturada e quando é que ela é do tipo insaturada? Primeiro, nós temos que saber o que é uma insaturação, tá? Então, vamos aqui, ó. Observação. Insaturação. Insaturação, gente, é ligação dupla ou ligação tripla. Como assim? Se a estrutura tiver dois carbonos com ligação dupla ou dois carbonos com uma ligação tripla, você diz que a dupla ou a tripla são insaturações, certo? De forma que uma cadeia insaturada é aquela que na sua estrutura apresente ou uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Por exemplo, se a gente colocasse aqui, ó, 2, 3, 4, 5 e tem uma ligação dupla bem aqui, ó. Essa ligação dupla é uma insaturação, tá certo? Então, como ela tem uma insaturação, essa cadeia ela é chamada de insaturada. Eu vou aproveitar e já perguntar uma coisa em cima dessa estrutura para vocês, que é a seguinte. Essa cadeia ela é insaturada, mas ela é aberta ou ela é fechada? Aberta. Aberta, né? Então, gente, esse exemplo aí, ó, representa uma cadeia aberta e insaturada. Nós vamos falar 5 coisas sobre as cadeias carbônicas, tá? Elas podem ser abertas ou fechadas, saturadas ou insaturadas. E daqui a pouco eu vou falar as 3 últimas que faltam, ok? Vamos para a cadeia saturada. A cadeia saturada é aquela que só possui ligações simples. Como assim só possui ligações simples? Aquele carbono que está fazendo as 4 todas separadas. Não tem ligação dupla aqui, certo? Você também pode dizer assim, a cadeia saturada é aquela que não tem dupla. A insaturada é a que tem dupla. Mas eu prefiro colocar dessa forma. Saturada só tem ligação simples, insaturada tem ligação dupla ou ligação tripla. Por exemplo, a gente colocasse aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? É uma cadeia aberta e é saturada, porque não tem dupla. Essa aqui é aberta e é insaturada. Eu posso ter uma cadeia fechada e saturada? Posso. Tá aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6. É fechada e também é saturada.
Eu posso ter fechada e insaturada? Posso. É só colocar uma dupla aqui, ó. Tá bom? Então, combinado assim, de hoje em diante. Se tiver dupla, você diz que a cadeia é insaturada e já sabemos quando é que é aberta e quando é que é fechada também. Ok? Continuando, além delas serem saturadas e insaturadas, as cadeias carbônicas, elas podem ser homogêneas e heterogêneas. A palavra heterogêneo vem de hétero, que quer dizer diferente, tá? Então, quando você fala heterogêneo, é porque tem alguma coisa na cadeia que é diferente. Diferente do quê? Como a gente está falando de cadeia carbônica, é diferente de carbono, ok? Esse pedacinho que é diferente de carbono, ele tem um nome. Ele é chamado de heteroátomo, ou seja, é um elemento diferente de carbono que vai estar lá na sua cadeia. Porém, tenha cuidado com uma coisa. Ó. O elemento que é diferente, ele tem que estar no meio dos carbonos. Ele não pode estar vizinho, tem que estar no meio, ok? Então, cadeia heterogênea, deixa eu corrigir aqui, heterogênea. Ó, a cadeia heterogênea, ela possui esse tal de heteroátomo, certo? Possui heteroátomo. E o heteroátomo é um elemento diferente de carbono. Por exemplo, pode ser oxigênio, pode ser enxofre, pode ser nitrogênio, entre outros, tá? A cadeia homogênea, pela lógica, ela não deve ter esse tal de heteroátomo. Então, ela vai ser assim, ó. Você tem 2, 3, 4, 5, 6. Só tem carbono aqui, tá? Na heterogênea, eu fui lá, 2, 3. Aí, no meio do caminho, tinha um átomo de oxigênio, certo? Tinha aqui um átomo de oxigênio. E depois do átomo de oxigênio, a cadeia continuou com os meus carbonos, tá? Então, veja, qual é a diferença? Na primeira, só tem carbono. Na segunda, no meio dos carbonos tinha alguém diferente. Então, ela passou a ser considerada uma cadeia do tipo heterogênea, certo? Tem uma pegadinha com relação à classificação da cadeia homogênea e heterogênea, que é a seguinte. Se a gente perguntasse, tudo bem, ok, homogêneo e heterogêneo, mas se fosse assim, ó, eu tenho alguém diferente, só que ele está na ponta, tá? Nesse caso, você não diz que a cadeia é heterogênea. Como não se tem algo diferente no meio do caminho, não é considerada heterogênea, porque para ser heterogênea, o átomo, o heteroátomo, tem que estar no meio da cadeia. Se ele tiver vizinho, na ponta esquerda ou direita, você não considera, tá? Só é considerado heterogêneo se estiver inserido entre os carbonos. Como aqui está na ponta, essa estrutura aqui, ela é também considerada uma cadeia homogênea, tá bom? Cuidado com isso aí, porque geralmente o pessoal erra exatamente com relação a esse tipo de situação. Perfeito? Combinado assim, temos mais duas. Então, cadeias abertas ou fechadas, saturadas ou insaturadas, homogêneas ou heterogêneas. Vamos para a próxima, que diz que as cadeias também podem ser do tipo ramificadas e não ramificadas. Quando é que uma cadeia ela é considerada não ramificada? Aqui é o seguinte. As cadeias, primeiro ramificadas, tá? As cadeias ramificadas são aquelas que possuem carbono terciário e ou, né, pode ser os dois ou pode ser um dos dois, quaternário. Só que a gente não sabe o que é um carbono terciário e nem o que é um carbono quaternário ainda, né? Mas olha como é simples, gente, ó. Eu nem expliquei ainda, tá?
mas eu vou perguntar da mesma forma. Esse carbono de preto aqui, deixa eu fazer ele aqui embaixo, ó, de preto, certo? Ele, em volta dele, ele tem aqui, ó, esse carbono, tem esse aqui, tem um carbono ligado com ele aqui embaixo e tem outro ligado com ele aqui em cima. Na opinião de vocês, esse carbono que eu desenhei agora, de preto, em volta dele tem 3 carbonos que eu desenhei de vermelho. 3 não, desculpa, tem 4. Ele é primário, secundário, terciário ou quaternário? Quaternário. Quaternário. Aí, perfeito. Por que ele é quaternário? Porque em volta dele tem 4 outros carbonos, tá certo? Isso quer dizer que um carbono terciário deve ter quantos carbonos em volta dele? 3. 3. Então, tá aqui o terciário, tá bom? E o que está ligado aqui? Tem que ser 4 ligações. Pode ser qualquer outra coisa, tá? O importante é que tenham 3 carbonos em volta para ele ser terciário. E aqui tem que ter 4 para ele ser considerado quaternário, ok? Já as cadeias não ramificadas, elas só possuem carbonos primários e secundários. Seguindo o mesmo raciocínio, se eu perguntasse para vocês o seguinte, ó, esse carbono aqui, que em volta dele só tem hidrogênio, ele é primário ou ele é secundário? Ele é primário. Primário. Primário, muito bem. Carbono primário é aquele que só tem um em volta ou nenhum, certo? Vocês estão vendo que não tem nenhum carbono aqui. O secundário tem 2 em volta dele, então não vou me estender muito na explicação dos carbonos, porque é muito fácil, é muito simples. Mas vamos às cadeias, tá? Uma cadeia ramificada e uma não ramificada. Como é que ficaria aqui? Vamos colocar um exemplo, ó. 2, 3, 4, 5, 6. Aí, gente, eu vou colocar um carbono para cá, um carbono para cá, um para cá e um para cá. Certo? Aqui, circulado de verde, vocês observem que eu tenho carbonos. Todos esses carbonos que eu circulei de verde, olha só, se liga com outro carbono aqui para cima, um para a esquerda e outro para a direita. Então, tem 3 em volta desse que eu circulei de verde. Todos eles são terciários. Quando você encontra pelo menos um que é terciário ou pelo menos um que é quaternário, você diz que a cadeia é ramificada. Outra maneira de identificar a cadeia ramificada é a seguinte. A gente olha para a estrutura e vê que ela se espalha em várias direções. Ou seja, você está diante de um carbono ramificado, certo? Já quando você tiver isso aqui, ó, tá todo mundo na mesma sequência, carbono, 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 é sempre na mesma sequência. É uma cadeia linear. Ela só tem carbono primário e secundário. É dita não ramificada, ok? Então tá aí. Essa é a penúltima classificação. Já vimos aberta, fechada, saturada, insaturada, homogênea, heterogênea e agora ramificada e não ramificada. A última classificação que eu vou apresentar para vocês é essa aqui, que é a cadeia aromática e não aromática. Quando é que um composto é chamado de aromático e quando é que ele é chamado de não aromático? Uma cadeia aromática tem uma definição que eu não vou trabalhar aqui com vocês, tá? Que diz que aromáticos são todas as moléculas planas de cadeia fechada que apresentam ressonância. E obedece à regra de Huckel, tá? A gente não vai falar de regra de Huckel, ou Hickel, como alguns pronunciam. Nós também não vamos discutir essas outras características, tá? Que eu mencionei. Vamos fazer uma coisa muito mais fácil. Para nós, de hoje em diante, aromático é toda cadeia que possui benzeno. Pode ter cadeia aromática que não possua benzeno? É só o que tem. A gente vai estudar isso aqui? Não. Vai cair para a gente? Muito dificilmente vai cair uma cadeia aromática diferente do que eu vou mostrar aqui. A não ser que você esteja fazendo uma graduação em química, né? Uma pós-graduação, aí tudo bem. Mas não creio que seja o problema da maioria. Ok? Então, fique tranquilo que no Enem,
cai exatamente como eu estou mostrando aqui para vocês. Nem mais, nem menos. Tá bom? Dito isso, eu tenho que saber, portanto, quem é o benzeno, né? Então é o seguinte, gente, ó, o benzeno é um líquido, tá? Ó, isso aqui, ó. Na verdade, ele é um solvente, tá? Ele é um solvente, portanto, é um líquido com duas características que nós temos que ter muito cuidado. Ele é extremamente tóxico, tá? Ele causa câncer, dá o pior câncer que eu conheço, que é a leucemia. Todos os outros tipos de câncer, você pode tentar fazer uma intervenção, tirar o órgão, né, tirar parte do corpo, mas esse aqui no sangue, aí você fica pensando, vou tirar o quê? O meu sangue? É complicado, né? E como o sangue, ele caminha por todo o corpo, ele pode provocar complicações em outros órgãos. Então, é terrível o câncer, conhecido como leucemia, tá? Você tem que ficar fazendo diálise, é triste. E aí, é muito tóxico e volátil. Volátil quer dizer que o benzeno ele evapora com muita facilidade, certo? De forma que você abre um frasco de benzeno, você já corre o risco de estar sendo contaminado por ele, porque ele se espalha muito rápido. É como um frasco de acetona, tá? Você sente o cheiro de longe. Mas tá aqui, são as características. Para nós não interessa a estrutura. Então, o benzeno, ele é uma cadeia fechada com 6 carbonos, tá certo? Com 6 carbonos. E nessa cadeia fechada, eu tenho 3 ligações duplas, ok? Em cada carbono desse aqui, no benzeno, existe um átomo de hidrogênio. Só que dificilmente vocês vão encontrar o benzeno sendo representado com essa estrutura aqui, tá? É mais comum o benzeno aparecer dessa forma. 2, 3, 4, 5, 6, fecha a cadeia, ligação dupla, ligação dupla, ligação dupla, certo? Primeiro porque é mais simples a representação, tá? E todo mundo aqui já ouviu falar da fórmula de Linz, então entende que tem um carbono em cada quina. E os duplos tracinhos são as ligações duplas entre carbonos. Porém, ele também pode aparecer dessa forma aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, fecha a cadeia. Com a dupla à esquerda, ó, eu fiz uma dupla à direita aqui, ó, desse lado, fiz outra à esquerda, certo? E ele também pode ser representado dessa outra maneira que eu vou mostrar agora, onde eu não coloco as duplas, eu coloco um círculo no centro. O que significa este círculo no centro da estrutura do benzeno? Existe uma história que diz o seguinte: a estrutura do benzeno, durante muito tempo, ela foi uma incógnita. Ninguém sabia como representar a estrutura do benzeno. Por quê? Seria muito fácil colocar. A gente sabia quantos carbonos tinham, quantos hidrogênios, tá? Se tinha dupla, se não tinha. Mas ninguém conseguia escrever uma estrutura que explicasse o comportamento dele. Essa palavra aromático, na química, ela não tem um significado do dia a dia. Aromático na química orgânica, mais precisamente, significa baixa reatividade. Não tem absolutamente nada a ver com cheiro. Você podia ter pensado assim: o benzeno é aromático é porque ele é cheiroso. Não, o odor do benzeno ele é horrível, tá? Eu sei porque eu já tive contato, mas eu nunca trabalhei muito com ele. O cheiro é insuportável, tá? Um cheiro muito desagradável e ele é aromático não é por conta do odor. Inclusive tem substância aromática que não tem cheiro nenhum. O termo aromático na química orgânica significa baixa reatividade. E aí, baixa reatividade implica que aquela substância ela não tem vontade de reagir, vontade de reagir com outras moléculas. Só que é o seguinte, as substâncias que reagem mais facilmente são as que têm insaturação. Porém, o benzeno não tinha esse comportamento. Qual era a conclusão? Até a descoberta dessa estrutura que eu estou desenhando para vocês, não tinha explicação. Agora, por que desse jeito ele é pouco reativo? Muito bem. Uma substância, ela só reage facilmente se a ligação dupla ela ficar paradinha. A proposta atual do benzeno diz que essa ligação dupla aqui, ó, ela pode sair de onde ela está e vir para o lado. Essa aqui também e essa aqui também, certo? Da mesma forma, todas as ligações duplas, elas podem ficar em um movimento circular. Por isso que uma hora está de um lado, uma hora está do outro lado, certo? Isso aqui não fica parado, ó.
Isso aqui fica girando na estrutura do benzeno. Como é que eu faço para desenhar no papel que isso aqui está girando? Solução, desenha um círculo. Esse círculo significa que as ligações duplas elas estão girando. Como elas não ficam paradas, é muito complicado ver uma substância e reagir com benzeno, porque as duplas ficam em movimento, certo? Se elas fossem paradinhas, ela seria mais fácil de quebrar, mas em movimento é mais complicado. Por isso que o benzeno tem uma baixa reatividade. Por isso que ele é aromático, tá bom? Sendo assim, vocês vão encontrar qualquer uma dessas estruturas. Eu costumo fazer as duas primeiras com mais frequência. Ah, tá. Esse movimento ele tem um nome, tá? Esse movimento aqui, ele é chamado de ressonância. Vocês vão estudar ressonância na física, só que na física é um outro conceito. Aqui na química, a ressonância ela está associada ao movimento dos elétrons em ligações químicas, tá? Especificamente ligações químicas do tipo dupla simples, etc. E quando ocorre ressonância, o composto ele é pouco reativo e pode ser ou não aromático, tá bom? Geralmente é aromático. Dadas todas as características e como é que a gente vai representar o benzeno, eu vou concluir dizendo o seguinte: tem benzeno? Essa estrutura aí é aromático. O que é uma molécula não aromática? É aquela que não possui benzeno. Para a gente, tá? Mas eu posso ter outras estruturas que não são benzeno e ser aromático. Porém, esses casos não vão cair para nós, tá bom? Fique tranquilo. Ok, então, gente, a aula hoje vai só até aqui, certo? Vamos fazer um exercício de classe. Eu tenho aqui uns 5 minutinhos antes da aula de biologia. E vamos lá. Exercício. Exercício. Dada a estrutura a seguir. Então, vamos aqui. Pronto. Eu sei que tem muito aluno que não gosta de desenhar, mas não precisa ficar bonito, tá? Ficar ao menos parecido já resolve. Você também pode tirar um print da sua tela. Mas como a aula vai ficar gravada, já quando terminar eu disponibilizo para vocês, então esse é o menor dos problemas. Dada a estrutura a seguir, eu vou fazer algumas perguntinhas a respeito dela. Letra A. Letra A. Qual a classificação da cadeia dessa substância, né? Qual a classificação da cadeia dessa substância? Então, vou colocar aqui uma interrogação, ok? Letra B, depois da classificação, a gente vai colocar aqui, só para não perder o costume. Qual a fórmula molecular? E letra C, quantos carbonos são terciários? Então, tá aqui. 3 perguntinhas sobre essa estrutura. Certo? Muito bem. Então, rapidamente, tá? Só para a gente encerrar a aula de hoje. Vamos aqui. Professor, com licença. Pois não. Qual é essa C? Quantos carbonos são terciários?
Ok? Então, gente, olha aqui. Essa cadeia, ela é aberta ou ela é fechada? O que é que vocês acham? Pode ser aberto e fechado? Pode Tá sim. aberto e fechado. Só que a gente tem uma palavra para quando ela tiver um pedaço aberto e um pedaço fechado, tá? A gente diz que ela é mista. Quando é que uma cadeia é mista? Quando ela é aberta e fechada ao mesmo tempo. Certo? Então, você não coloca aberta e fechada, você coloca mista, tá bom? Tem as duas coisas, ok? Ela é saturada ou insaturada? Saturada e insaturada. Se tiver pelo menos uma ligação dupla, pelo menos uma, ela é insaturada. Só pode ser considerada saturada se não tiver nenhuma dupla. Aqui tem 3, 4, 5. Então é insaturada com certeza, tá? É uma cadeia homogênea ou heterogênea? Não? Homogêneo. Homogêneo, muito bem. Professor, mas tem um nitrogênio e tem o oxigênio. Por que que ela não é heterogênea? Porque, gente, esse nitrogênio, ele está de fora da cadeia. Se tivesse no meio dos carbonos, tudo bem, mas como está nas pontas, não vale, tá certo? Só por isso. É uma cadeia ramificada ou não ramificada? Ramificada. Ramificada, perfeito. E por último, aromática ou não aromática? Ó, tá vendo esse cara aqui, ó? O nome dele é benzeno. Por É causa aromático. dele, muito bem, ela é aromática. Só por causa dele. Você esquece todo o resto. Se tiver o benzeno, não importa o tamanho da estrutura, ela vai ser considerada aromática. Tá certo? Então tá aí, gente, a classificação deste exemplo, ó, é mista, insaturada, homogênea, ramificada e aromática. A gente fala essas 5 coisinhas quando for pedida solicitada, né, a classificação da cadeia carbônica. Aí, a fórmula molecular é o seguinte, você tem que contar, tá? Então, o benzeno tem 6 carbonos. Eu já posso dizer aqui, ó. Por causa do benzeno tem 6. Aí, os demais carbonos, ó. 7, 8, 9, 10, 11. C, 11. H quanto? Aí vamos aqui, ó. Tô vendo esses dois hidrogênios, ó. 1, 2, certo? Bem aqui, onde tem dupla, só cabe mais um hidrogênio. Então, aqui tem um hidrogênio, aqui tem mais um, aqui tem mais um. Aqui eu não vou colocar nada porque já tem um carbono para cima. E esse carbono para cima, ele tem 3 hidrogênios. Porque está na ponta. Aqui o benzeno, eu falei que cada carbono do benzeno tem um hidrogênio, a não ser que você tenha colocado outra coisa. Ó. Então, onde eu já coloquei outra coisa, não é hidrogênio, certo? Mas onde está sobrando, cada um deles tem um hidrogêniozinho. Aí, quando eu for contar, tem 2 hidrogênios do nitrogênio, 2. Aí, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E esse aqui, 13. Então, é H13. Vou colocar aqui C11, H13. E eu também tenho aqui ó, o nitrogênio e o oxigênio. Então, eu coloco aqui ó, nitrogênio e oxigênio. C11, H13, NO. Quantos carbonos são terciários? Bom, carbono terciário tem que estar ligado com outros 3, tá certo? Então, aqui, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer quantos são, mas depois você dá uma olhadinha na estrutura, você que copiou, e veja onde estão os carbonos terciários, tá? Eu estou vendo aqui 1, 2 carbonos terciários. Então, ele tem 2 carbonos que são terciários. Agora, quais são? Depois, com calma, vocês olhem aí. Tá certo? Perfeito? Então, ficamos até aqui. Daqui a pouquinho eu vou colocar no grupo que nós criamos a aula de hoje e vou colocar também a tarefa de casa. Ok? Por hoje é só. Bom dia a todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Até mais. Tchau. Tchau. Oi, professor. Até mais.